Olá, meu nome é Débora, eu tenho 35 anos, moro em Santa Mariana, no Paraná, e atualmente minha profissão é fotógrafa. Bom, para mim contar a minha experiência, eu vou falar um pouco da minha infância, porque faz bastante sentido com a experiência que eu tive. Desde quando eu era criança, eu tenho um fascínio muito grande pelo céu. É como se uma coisa me atraísse, que atraísse o meu olhar o tempo todo. Isso eu tenho desde criança e hoje com 35 anos não é diferente. Porque eu saio da minha casa, eu olho para o céu, eu chego na minha casa, antes de entrar na minha casa, eu olho para o céu de novo. É como se minha alma, meu coração, sei lá, sentisse que tem alguma coisa além, sabe? Que me conforta ficar olhando para o céu. Às vezes eu vou dormir e a janela do meu quarto, assim, dá pra ver bem, sabe? E eu fico assim, antes, antes de deitar, fico olhando pro céu bastante tempo, né? É como se meu coração até preenchesse, assim, um vazio de alguma coisa. É como se eu soubesse que além daquilo tem algum lugar que eu sinto muita falta. Comecei a ter algumas experiências, assim, mais, como eu posso dizer, um pouco mais é, fortes, que começaram a chamar a minha atenção mais quando eu tinha, assim, por volta de 14 para 15 anos. Quando eu trabalhava de babá, né, numa casa, e na época minha patroa ela estava grávida. E eu tive um sonho uma noite que ela tinha perdido o bebê. E daí comentei com a minha mãe, mas nem dei bola assim pro sonho, né? Porque na minha cabeça era só um sonho mesmo. E uma semana depois ela perdeu o bebê mesmo, né? E uma outra situação bem interessante que aconteceu comigo, e isso já eu estava na faculdade, foi que eu tinha uma amiga e ela morava um pouco longe aqui da minha cidade e a gente assim, a gente é bem amiga e a gente queria combinar de eu ir um dia na casa dela, tal. E eu tava bem animada assim, sabe, pra ir, mas nunca tava dando certo de ir. Aí um dia eu tive um sonho que eu tinha ido na casa dela e no sonho eu só me deparo, assim, o sonho começa com eu parada na porta da casa dela, me perguntando como que eu tinha chegado lá. O sonho foi isso. Eu olhando pra frente da casa, me perguntando assim, como é que eu cheguei aqui? E tá. E quando deu certo de eu ir na casa dela, eu cheguei lá e a casa era exatamente a mesma casa que eu tinha no sonho. Nunca tinha visto a casa, nunca tinha visto foto da casa, nem nada. Isso aí começou um pouco a despertar, chamar minha atenção. Já tinha tido o sonho do bebê, né? Da minha ex-patroa que tinha perdido o bebê, depois aconteceu essa situação. Comecei a pesquisar na internet um pouco sobre o assunto, comecei também a pesquisar sobre EQM, que uma coisa vai puxando a outra, né? Um assunto vai puxando o outro. E comecei a me identificar com muito relato de EQM, de não me sentir assim desse lugar, desse planeta, sabe? Para nada me pertencer aqui nesse lugar, de um sentimento, uma vontade de estar em um lugar que eu desconheço por memória, mas eu sei que esse lugar existe. Então, certo, e fora outras coisas pequenas que foram me acontecendo, sonhos que eu tinha na minha infância que eram muito repetitivos, repetitivos exatos, assim. Eu tinha o mesmo sonho várias vezes e às vezes esse sonho, além dele ser repetido, às vezes ele tinha continuação no outro dia. Então essas coisinhas assim foram chamando a minha atenção, né? Depois de um tempo, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto e comecei a assistir alguns vídeos de EQM. E sabe quando você ouve um relato e você se sente assim, como eu posso dizer, você sente que aquilo é real. Sabe, eu não tenho dúvida de nada, de nenhum dos relatos que as pessoas vivem em EQM, que elas falam de um lugar e é como se eu soubesse que lugar que é esse, né? Como se eu soubesse onde é esse lugar e eu também sentisse falta desse lugar. E daí eu comecei a buscar muito por isso. Comecei a ler bastante a Bíblia e comecei a querer ter essa experiência, sabe?
de que eu queria ter essa experiência que as pessoas tinham, mas obviamente eu não queria morrer, né? Nem ter um problema assim para ter a experiência em si. Apesar de, como eu tinha falado já, né, com você, que muitas vezes eu me sinto assim tão deslocada disso aqui que se acontecesse algo que eu tivesse que escolher, talvez eu não voltaria mais, né? Assim, se eu tivesse a opção de escolher. Hoje, assim, não quero pôr isso como um decreto, né, para minha vida, porque eu sei que a palavra no mundo espiritual, ela tem muito valor, né? Então, eu não quero que isso seja um decreto para minha vida, mas é como, é um sentimento, né? De não pertencimento a esse lugar, de saber que tem um lugar de saber que eu tenho um outro lugar no mundo que é onde eu me encaixo, né? E daí comecei a pedir muito para Deus. E teve uma noite que eu fiz uma oração, mas foi uma oração muito sincera mesmo, sabe? E eu falei para Deus assim: Senhor, me mostra, nem que for uma única vez, da onde que eu vim, ou da onde que é esse lugar que eu sinto tanta falta. Aí fiz essa oração, fui dormir. E meu marido, ele trabalha, eu vou falar roça, né? Porque aqui no interior a gente chama assim. E eu acordo 5 horas da manhã todos os dias para fazer marmita para ele. Nesse dia eu acordei às 5 horas e voltei a deitar depois. É coisa que eu não é sempre que eu faço. Às vezes eu volto a dormir, às vezes não. E nesse dia, na madrugada, né, depois que eu acordei, que eu tinha orado, tudo, eu voltei a dormir, era por volta das 6 horas da manhã. E assim que eu fechei o olho, foi questão de segundos, eu senti alguém me tirando do corpo. Eu não vou dizer assim, ó, eu saí, não, alguém me tirou do meu corpo, porque foi assim muito rápido e foi incrível. Eu assim muito consciente também, né? Eu me vi num túnel, um túnel era de luz, um túnel era um túnel todo de luz, que ele era, como eu posso dizer, ele era energia contínua, sabe? Movimento, era um túnel que fazia movimentos de luzes, assim, passando muito rápido, sabe? E nesse túnel eu comecei a ouvir uma música como se fosse de uma orquestra, só de instrumentos. E eu fiquei assim, uau, nossa, parece música da terra mesmo. Ah, e antes de eu entrar nesse túnel, eu tive uma sensação primeiro que quando eu fui tirada do corpo, eu senti como se eu tivesse caído dentro de uma piscina. É como se eu estivesse dentro de uma piscina de água. Eu ouvi o som de como o mesmo som quando você está mergulhado, né? E daí nesse túnel foi seguindo, né? Tocando a música, eu admirada, toda maravilhada que eu tava ali naquele lugar, o que estava acontecendo, né? Porque no começo você não entende muito bem o que está acontecendo. E aí apareceu uma porta, como se fosse uma porta de ferro, uma porta redonda, como se fosse aquelas portas de cofres antigos, sabe? De castelo, bem toda de ferro, grossa assim, uma porta assim, ela era grossa. Aí abriu uma porta, isso foi umas 3 portas, abria, na hora eu passava, a porta fechava e abrindo. E até que eu cheguei num lugar que parecia uma cela, tudo escuro. Eu só via uma janela e é a impressão que eu estava dentro de uma cela. Quando eu olho para cima assim, abriu uma espécie de uma porta pequena. Nisso que eu olhei para cima, eu já me vi no céu mesmo, acima das nuvens assim, um pouquinho acima das nuvens. Eu olhei assim, né? Aquele céu, aquelas nuvens, vi o sol, eu senti o calor do sol. E quando eu olhei assim para baixo, né? E nisso eu tava toda admirada, né? Toda assim, uau, que é isso? Que lugar é esse, né? Olha onde que eu tô, como que eu tô aqui, né? Eu vi um campo muito lindo, verde, com montanhas, com um riacho assim embaixo, sabe? Era muito alto, mas mesmo assim eu consegui ver alguma coisa assim embaixo. E
nisso, né, assim, acima das nuvens, eu vi como eu ouvi uma voz feminina. Ela era uma voz que ela preenchia o lugar todo. Ela ela cantava uma música que falava da criação. Eu não tenho 100% de lembrança da música, da letra da música, mas eu lembro que essa música falava da criação, das coisas que Deus criou. A letra da música era basicamente sobre a criação de Deus. E era uma voz que era tão limpa, era como se você tivesse colocado um fone de ouvido e se você ouvisse aquele som perfeito. Era uma voz que preenchia o mundo, sabe? E nisso, essa voz, eu flutuando, só que era uma coisa estranha, porque eu não vi meu corpo em momento nenhum. A única coisa que eu escutava era meu pensamento. Eu via tudo e era como se fosse só o meu pensamento, se fosse só a minha consciência. E a gente foi flutuando assim por cima das nuvens, só que sempre seguindo, nunca parado, sabe? Sempre seguindo. O único momento que eu fiquei parada foi na hora que eu cheguei no céu, assim. Eu digo céu, é o céu, nuvens, sol, essas coisas. E daí a gente parou em um lugar e abriu um telão na minha frente. Era um telão como se fosse um holograma que se tivesse abrido na minha frente, enorme, e nesse telão começou a mostrar muitas imagens. Eu não me recordo todas as imagens, mas eu me recordo de estar falando ali naquele momento: meu Deus, que lugar lindo, que lugar lindo. Nossa, quanta coisa, que isso, que lindo esse lugar. E foram passando várias imagens nesse telão. Isso aí eu fiquei um tempo, né, vendo essas imagens. E assim, a todo momento essa mulher cantando, essa voz feminina cantando. Nessa experiência, eu não cheguei a ver alguém, não vi espírito, não vi ser, não vi nada. A única certeza que eu tenho é que eu não estava sozinha. Eu sinto que aquela mulher, aquele ser com a voz feminina, que ele estava ali comigo o tempo todo. Todo o tempo que eu estava seguindo aquele caminho acima do céu, ele estava ali comigo. A impressão que eu tenho é que ele estava do meu lado, mas eu não vi. E dado um tempo, eu me vi numa estrada de terra. Era um caminho assim bem longo, bem longe mesmo, assim, eu vi montanhas, mas era assim, era como se fosse uma estrada, dos dois lados era gramado e tinha uma única árvore nesse lugar. E eu ali naquele caminho, olhando aquele horizonte lindo, que aquele caminho levava para algum lugar, sabe? Um lugar com montanhas, uma coisa desse tipo. Era assim, ao longe era o que eu conseguia ver. E quando eu tava assim, olhando, né, para o horizonte desse lugar, tentando ver o que era além daquele caminho, eu vi dois vultos vindo na minha direção. Eles estavam vindo até bem rápido. Eu não vi silhueta de pessoas, eu não vi nada disso. Eu vi dois vultos, como se fosse um embaçado marrom. Ali na hora eu pensei até que fosse algum cachorro, alguma coisa assim, porque tava correndo, sabe? Vindo rápido mesmo. Daí eu falei, nessa hora eu não é um susto que eu tomei, mas como era algo desconhecido e nessa experiência toda eu não tinha visto ninguém, eu só tinha visto lugares, ouvido a voz. Então, assim, na hora que é como se eu tivesse assim, na hora que foi para aparecer alguém, eu fiquei com medo e despertei. E essa experiência, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque por mais que eu conte e reconte essa experiência para alguém, eu não vou conseguir detalhar a beleza dela, porque assim, eu vi o amor de Deus por mim nessa experiência, sabe? Porque eu não tenho explicação para falar, é você fazer uma oração e você ser respondido de uma forma tão linda e amorosa, igual que
eu tive, sabe? Porque esse desejo do meu coração de ver de onde eu vim, porque eu sei que eu vim de algum lugar, né? E eu sinto falta desse lugar, eu sinto isso. E de Deus ouvir minha oração e me levar para esse lugar que, assim, era maravilhoso, sabe? É sem palavras, de verdade. E, assim, desde pequena eu tive experiências estranhas, assim, como eu tinha muita paralisia do sono, muito criança, e eram, assim, assustadoras para uma criança ter, né, no caso. E essa experiência, ela abriu portas para outras experiências maravilhosas que eu tive, sabe? Tive muita experiência, essa incomparável, né? Essa foi incomparável com qualquer outra que eu tenha tido. E tive experiências ruins também. Uma experiência que eu tive logo após dessa, eu não falei pra você na primeira conversa que a gente teve, eu vou falar agora, que é uma experiência que eu tive não faz muito tempo. Eu tive um sonho, né? Vou dizer um sonho. Que eu tava no meu estúdio, né? No meu local de trabalho, e tinha um gafanhoto verde gigante, tipo do tamanho de um cachorro. E esse gafanhoto, ele não fez nada, não falou nada, ele só tava ali parado. No sonho eu tava com medo desse gafanhoto e pedi para umas pessoas que estavam no meu estúdio tirar o gafanhoto de perto de mim, que eu tava com medo. A pessoa tirou e depois que ela tirou o gafanhoto, ela veio até a mim chorando, falando que o gafanhoto tinha um recado para mim. Estranho, né? Que o gafanhoto tinha um recado para mim. E aí, nisso a pessoa tinha matado esse gafanhoto e eu fui ver o gafanhoto. Quando eu vi o gafanhoto vivo, ele era muito grande, ele era do tamanho de um cachorro de porte grande, né? E quando eu fui ver, depois que a pessoa me falou que o gafanhoto tinha um recado para me dar, o gafanhoto estava morto e estava do tamanho de um gafanhoto comum, normal, desses verdezinhos, sabe? Que o pessoal chama de louva-a-Deus, né? Quando eu acordo de manhã e eu abro a porta da minha casa, eu vejo um louva-a-Deus morto na porta da minha casa, um louva-a-Deus verde. Na hora, assim, eu fiquei meio que, sabe, eu lembrei do sonho na hora, assim, eu falei, gente, que coincidência, né, eu ter sonhado com gafanhoto e agora é o gafanhoto morto aqui na minha porta. E nesse mesmo dia, à noite, começou a bater muito gafanhoto, tipo, apareceu uns 10 gafanhotos na minha casa. Assim, por mais que eu more no interior, eu não vejo gafanhoto com frequência, eu não vejo. E nesse dia, apareceu uns 10 gafanhotos na minha casa. Parece que tinha gafanhoto dentro do meu local de trabalho, tinha gafanhoto morto, gafanhoto batendo na janela da minha casa, tentando entrar pra dentro, gafanhoto morto pra todo lado. Eu fui na casa da minha mãe, vi um gafanhoto morto na casa da minha mãe, e eu fiquei um pouco assim, até assustada, sabe? Porque eu pensei assim, gente, é alguma coisa que vai acontecer que eu tenho que entender, que eu preciso entender que mensagem que essa situação tá querendo me mostrar, sabe? Uma outra experiência que eu tive também, só que essa, assim, teve um dia tarde que eu deitei pra dormir e num momento eu me vi fora do meu corpo. Eu tava próxima à janela do meu quarto. Fiquei ali contente porque me vi fora do corpo, achei super legal. Só que alguma coisa me puxou de volta pro meu corpo com muita força e eu senti dor nesse momento. Eu não vou dizer que foi uma dor no corpo físico ou que foi uma dor no corpo espiritual, não sei. Eu sei que eu senti essa dor. E nisso, eu achei que eu tivesse acordado, né? Depois que eu voltei pro corpo, eu achei que eu tivesse despertado, levantei da cama,
Eu não estava enxergando muito bem, era como se eu tivesse com um sono muito forte, que eu não conseguia abrir o olho direito. Fui no banheiro, falei, vou no banheiro lavar meu rosto. Fui no banheiro lavar o rosto. E na hora que eu ergo a minha cabeça para olhar no espelho, para me secar o olho, eu não me vi no espelho. Mas eu vi um homem atrás de mim, como se ele tivesse assim aqui atrás de mim, me olhando pelo espelho. Na hora eu levei um susto e na época a gente estava fazendo uma construção aqui na minha casa, uma reforma, e eu falei, eu vou lá para fora, que o pedreiro tá lá fora. E na hora que eu cheguei na lavanderia, esse homem estava na lavanderia me observando. Ele já estava na lavanderia, tipo, ele estava no banheiro atrás de mim, a questão de segundos. E eu me assustei na hora que eu cheguei na lavanderia, que eu vi ele, e eu fui para fora, na intenção de ver o pedreiro, né? Porque foi muito real, eu vi essa pessoa real. E na hora que eu segurei assim na grade tem umas escadas no fundo da minha casa, tem um corrimãozinho para você segurar, que eu segurei e eu olhei assim para cima. Na época os pedreiros estavam mexendo no telhado da edícula. Eu vi duas pessoas mexendo no telhado. Só que na hora que eu segurei assim no corrimão, eu senti minha perna flutuada. Eu falei, por que eu tô flutuando? Eu não entendi que eu tava tão leve. E daí eu despertei. Só que na hora que eu despertei, eu tava deitada na cama. Eu falei, como eu tô aqui deitada na cama se agora mesmo eu tava lá fora? A experiência ela foi tão real, eu acredito que tenha sido uma projeção, né? Que eu achei que eu tivesse acordada. Eu achei que eu tivesse visto um homem mesmo atrás de mim, que toda aquela cena, o pedreiro em cima do telhado, que não, eu não vi o rosto, mas não era o pedreiro, porque na hora que eu levantei, que eu fiquei confusa de estar deitada na cama, se eu estava lá fora naquele momento, o pedreiro não tinha nem chego ainda, né, que era na hora do almoço. E eu fiquei assim um pouco, na verdade eu fiquei até com um pouco de medo, porque eu não tinha certeza se eu tinha visto um espírito, o que era aquilo, né? Não, obviamente não era um ser humano, né? E obviamente eu vi um ser de um plano espiritual. Esse homem, a feição dele que eu consegui ver, na hora que eu olhei no espelho, foi que gravou o rosto dele pra mim, gravou na minha mente. Ele tava com uma feição muito decaída, como se fosse uma pessoa muito depressiva, ou que uma pessoa que sabe um tipo de pessoa que não ri, que a boca dela fica até assim pra baixo, assim, a face dela assim entristecida. Ele tinha barba e tava usando uma roupa verde, um verde exército, não estampado, um verde. E ele só me observou, não fez nada. Na hora que eu fui pra lavanderia, que ele já tava lá na lavanderia, ele também não fez nada, só me observou. Até hoje, assim, eu não posso dizer que foi aquilo, sabe? Eu não sei se duas dimensões se encontraram e a gente se foi alguém projetado, né? O que acaba acontecendo é que a gente se projeta mesmo, né? Assim, quando dorme, alguns têm consciência, outros não têm. E não sei dizer o que era. Não me fez mal, não. Só que eu não posso dizer assim, era uma coisa boa, era uma coisa ruim. Sobre as duas pessoas que estavam no telhado, elas estavam trabalhando no telhado. Eu vi isso. E assim, até agora isso é uma coisa que me surpreende, sabe? Porque é como se existissem duas dimensões paralelas e estranhamente, aquela outra dimensão que eu vi, eles também estavam trabalhando no telhado. E era o que estava acontecendo nessa realidade, né? Foi bem marcante essa também. E assim, para deixar bem claro que todas essas experiências elas começaram a acontecer com mais frequência e mais intensas depois dessa primeira experiência que eu tive. Foi como se tivesse tirado
assim uma venda da minha alma, não sei, tirado alguma coisa que bloqueava esse tipo de experiência, porque eu comecei a ter muitas experiências assim. Teve uma também que eu tive que eu acordei na madrugada. Acordei não, né? Vi meu corpo deitado lá na madrugada. Eu vi meu corpo, minha mente estava ali. E meu quarto, ele é perto da cozinha. E quando eu consegui ver através da parede um ser, ele tinha uns 2 metros de altura mais ou menos, eu não consegui ver rosto, não vi nada disso, eu só vi a silhueta dele parada, mas eu senti que era uma energia ruim e despertei rapidamente também. Uma outra experiência que eu tive foi uma noite que eu tava dormindo. Eu sinto assim que espiritualmente eu tava como se eu tivesse de bruço, porque eu sim, o que aconteceu, que eu senti, que eu, com o meu corpo estava de bruço e a minha cabeça, não a física, né, a espiritual, ela tivesse sido erguida. E nisso que ela foi erguida, só minha cabeça, eu senti isso, só minha cabeça, eu vi um ser. Não vi ele, não vi rosto, não vi nada. Ele estava sentado num trono e dentro dele tinha como se fosse o universo. Era, assim, para exemplificar bem, ele era translúcido, mas por dentro tinha, como sabe essas imagens da NASA, né, que eles põem de constelações, por dentro era aquilo. E ele estava sentado num trono. E ele falou muita coisa pra mim. E pena, assim, eu falo que não sei o que aconteceu, porque cada vez que ele tentava falar comigo, fazia assim, shh. E eu não entendia muito bem o que ele falava. Só que ele falou uma coisa assim, que uma das coisas que eu entendi, ele falou assim, você é uma pessoa muito feliz. E como eu tinha comentado com você antes, né, da gente gravar, eu, assim, eu sou muito grata pela vida que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito abençoada, não me falta nada. E como eu falei no começo, mesmo quando que eu era criança e que a gente tinha uma situação financeira muito precária, eu nunca senti, aquilo nunca me pertenceu. Eu nunca me senti ou inferior ou pobre de alguma forma. Nunca me senti. Era essa realidade, ela nunca me representou em nada. E eu, assim, é como se fosse uma resposta mesmo, sabe? Porque independente de eu não ter uma vida ruim, ter um bom marido, ter um filho que eu amo de paixão, tenho uma vida muito abençoada, não me falta nada. É como se me faltasse algo. É um buraco que eu tenho interno, e como eu tinha comentado com você, eu, se eu tivesse, né, isso aqui não vai ser um decreto, né, mas eu, assim, como se eu sentisse que se eu tivesse oportunidade e acontecesse alguma coisa, eu não voltaria para cá. E quando esse ser me falou assim, ele falou muito, com muita propriedade mesmo, sabe? Ele falou assim, você é uma pessoa feliz. E eu sinto assim que tem muita coisa ainda para mim aprender aqui, tem muita coisa para mim viver, vou viver muita coisa, vou viver tudo com intensidade que eu tenho que viver aqui. E eu sei que eu sou uma pessoa feliz, sabe? Só que é um buraco que eu tenho dentro de mim. E eu sei que só Deus que vai preencher mesmo esse vazio que eu sinto, sabe? E eu tive uma outra experiência com essa mesma voz, só que dessa vez eu não vi ela como da primeira vez, né? Eu só ouvi.
eu me vi num lugar, isso posso dizer em projeção, sabe? Para não ficar parecendo um sonho, porque eu sei muito bem a diferença de um sonho e de uma projeção, sabe? Que é uma vivência mística, né? Uma experiência mística. Eu estava dentro de um lugar muito pequeno e todo escuro, muito apertado mesmo. E tinha um furinho assim bem pequenininho. E desse furinho vinha uma luz tão forte, sabe? E na hora que eu tentava olhar nesse furinho, eu ouvia a voz, ela falando comigo através disso. É como se eu tivesse dentro de uma caixa, dentro de um lugar muito, muito, muito incrível, um lugar de luz, e eu tivesse dentro daquela caixinha. E essa pessoa falou pra mim de novo: você é uma pessoa muito feliz, você é feliz, é assim, com muita propriedade, sabe? Eu ouvi isso 2 vezes em 2 experiências diferentes. E o que eu tiro assim de toda essa experiência, sabe, tanto das boas como das ruins que eu tive, é que eu sou muito grata. Eu me sinto muito agradecida por viver cada experiência e quero continuar vivendo, porque tem me transformado muito como pessoa, sabe? E é isso.